Apocalipse 22, 6 diz assim a palavra do Senhor. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. Quando as vi, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava para mim para adorá-lo. Mas ele me disse, olha, não faças isso, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam a palavra deste livro. Adore a Deus. Até aí, tá bom, olha para cá, por favor. O que a Escritura vai dizer para mim e para você, em todo o seu conteúdo, no conteúdo de Apocalipse, e principalmente aqui no final, é que, de fato, tudo aquilo que Deus disse vai se cumprir. Tão certo quanto 2 e 2 são 4. É uma certeza. Certeza. Nós não temos a certeza do que será de nós depois deste culto, o que será de nós amanhã. Nós não podemos nem afirmar com exatidão que o sol está no seu exato lugar neste momento. Não podemos. Via de regra, né? Porque leva cerca de 8 minutos para a luz do sol chegar aqui, então o máximo que a gente pode fazer é que há 8 minutos ele estava lá atrás. Mas não podemos dizer, amanhã teremos dia. Mas em relação às palavras do Senhor, nós podemos ter essa certeza. E repare que aqui João, ele tem uma revelação ao qual Deus dá a ele. E Deus diz, João, agora você escreve. Então ele começa a escrever o Apocalipse. Você percebe que João não era uma pessoa inculta, ignorante de tudo. Era alguém que tinha um certo gabarito, era alguém que sabia falar e tinha certa eloquência também. Para que eu e você venhamos a realmente colocar de lado aquele mito de que é Deus que faz, não importa a preparação do homem. Isso é um absurdo. Saber que o Espírito Santo é sobre nossas vidas não nos dá legalidade para sermos preguiçosos e acordarmos 8, 10 horas da manhã e não trabalharmos duro. É por isso que Pedro, ainda que seja mais ignorante do que Paulo, foi usado por Deus, mas olha quanto Paulo foi usado para escrever o Novo Testamento. Cerca de 2/3 do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Então, como diz um pastor que eu admiro muito, que o Espírito Santo não ajuda preguiçoso. E mais um exemplo é aqui em relação a João. Aqui o Espírito Santo ele diz que ele age na vida dos cristãos. Ele é o Espírito que estava nos profetas, que estava nos apóstolos e que está em nós. Não tem diferença. O Espírito Santo que estava lá em Isaías, que estava em Jeremias, é o mesmo que esteve em Paulo, que esteve em Pedro, e é o mesmo que está em nós. Não há diferença entre... eu sei que a divisão da Escritura talvez seja um pouco propícia a pensarmos dessa forma, né, que Antigo e Novo Testamento, Deus era um e agora parece que é outro. E agora no Novo Testamento parece que é um Deus um pouco mais maleável, né, que deu até uma convertida, se arrependeu de alguns seus pecados e está até um pouquinho mais zen, em paz. Sendo que o Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo. Então, por isso não há contradição entre aquilo que os profetas disseram, entre aquilo que os apóstolos disseram, e entre aquilo que homens de Deus falhos como nós, mas quando interpretam a Escritura da forma correta, é como se o próprio Deus estivesse falando. É por esse motivo que eu sempre digo, o culto, a Escritura diz que o nome é reunião solene. Olha o nome. Vem de solenidade militar, né? Solene, algo sagrado. Então é por isso que quando alguém vem do púlpito, lê o texto, interpreta o texto e aplica o texto da forma correta, é como se o próprio Deus estivesse falando com a congregação. Então não dá para entender, sendo que Deus está falando com a congregação e às vezes você está respondendo uma conversa no WhatsApp, resolvendo algo muito urgente. Existe algo mais urgente do que ouvir o próprio Deus? Não existe. E é este Deus que está dizendo que as palavras dele, todas se cumpriram no Antigo Testamento, tem se cumprido, e aqui é a consumação de todas as coisas. Eu quero passar 3 princípios aqui então. Põe ali o primeiro, por favor, Miguel. O primeiro que nós vemos é a esperança da vinda. Olha o que diz o versículo 6 e 7. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Venho em breve, venho em breve. Ele diz isso no versículo 6, depois vai dizer isso no versículo 7. No versículo 10, ele me disse ainda, não guardes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo
está próximo. Depois no versículo 20 ele vai dizer, o que dá testemunho dessas coisas certamente, diz, certamente venho em breve, para mostrar de fato que o Senhor está às portas. Isso não é apenas um jargão para que você venha se santificar mais, para que você venha a pecar menos. Isso é uma realidade da palavra de Deus. O regresso do Senhor, ele está próximo. E João disse isso há 2000 anos. E se quando ele disse já estava próximo, imagina agora, 2021 anos depois. Eu já cansei de explicar aqui para os irmãos que a Escritura, quando diz que nós estamos nos últimos dias compreende da vinda de Jesus Cristo até o seu regresso. Ou seja, é justamente este período ao qual nós estamos vivendo. E este período, que são os últimos dias, já se foram 2000 anos. Então, sem sombra de dúvida, como ele mesmo diz, eis que estou à porta e bato. Pedro vai corroborar com isso. Pedro vai dizer assim, em 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns considerem demorada. Porque muitos, no decorrer do tempo, pensaram, olha, o Senhor está vindo, só que de repente demorou. Ah, mas calma aí. Então eu acho que não é tão rápido assim. Pedro diz, não, ele não retarda. Ainda diz mais a Escritura, põe ele, por favor, pode pôr os dois. Gálatas 6, Paulo vai dizer assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E depois o autor de Hebreus complementa, não deixeis de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, e o dia ali com D maiúsculo, se referindo ao dia do Senhor, o dia da volta do Senhor. E olha o mandamento, repare que vai totalmente na contramão de muitos hoje, que tem até esse termo, né, desigrejado, que é aquela pessoa que diz, olha, eu preciso de Deus, mas não preciso da igreja. Deus está em todo lugar, então eles pegam alguns versículos isolados, eles fazem um malabarismo gospel, para quê? Para mostrar que eu não preciso de homens, eu não preciso de Deus, não preciso de homens, eu preciso apenas de Deus. E eu sempre rebato da seguinte maneira, calma aí, então você não precisa de homens, né? Como você traduziu a Bíblia? Você sabe todos aqueles idiomas mortos do Antigo Testamento? O grego koiné? Você achou os manuscritos, pegou, copiou, e então você traduziu? Para que a Bíblia chegasse a nós, precisamos de pessoas. Da mesma forma, o pastor, ele não é melhor que ninguém, mas ele é como se fosse um irmão mais velho que sabe mais em relação a um assunto específico, no caso a Escritura, que está ali apenas para mostrar o caminho para os irmãos. Então não existe essa história de que eu não preciso de gente, eu não preciso de pessoas, eu não preciso de pastor. Isso é uma blasfêmia. Então Jesus Cristo vai dizer que até Ele vir, é necessário que eu e você venhamos a guardar aquilo que Ele nos ordenou. E Ele ordenou onde? Na Escritura. É que hoje em dia, quando nós falamos a importância de guardar os mandamentos, principalmente os crentes modernos, eles dizem assim, Jesus Cristo hoje em dia nos deixou apenas um mandamento, ame. Ame o próximo. Então, você não precisa congregar, contanto que você ame. Você não precisa contribuir, contanto que você ame. Você não precisa lutar para vencer os pecados, contanto que você ame. E o amor é algo literalmente abstrato. O que é o amor? João 14, 21, a Escritura deixa claro, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então a prova de alguém que de fato ama a Deus é que ele guarda os mandamentos. Percebe que não tem como nós separarmos essas coisas? Eu amo a Deus, mas a lei passou. A lei cerimonial passou, já explicamos isso diversas vezes. Mas os mandamentos são perpétuos. Então, se a lei passou hoje, nós podemos matar? Podemos adulterar? Porque a lei passou, então, sirva-se para isso também. No versículo 7, ele vai ser bem enfático ainda. Venho em breve, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado, feliz é aquele que guarda. Não é aquele que lê, apenas, né? Não é aquele que apenas ouve, mas aquele que guarda. Aqui o tempo do verbo é muito interessante, que por mais que no grego seja no particípio, né, aquele que guarda, que está aqui, o particípio do grego é como se fosse o nosso gerúndio, que dá a ideia de continuidade, né? Fazendo, correndo, andando. Então esse guarda aqui é no sentido de guardando.
Bem-aventurado aquele que constantemente está guardando o mandamento. Este é o mandamento e a ordem que o Senhor dá a mim e a você. No versículo 8, João vai dizer que eu sou testemunha ocular, eu vi, eu ouvi, eu anotei todas essas coisas. E então, talvez a pergunta que muitos nos fazem é a seguinte: mas nós podemos confiar em João, porque quem mais estava lá com ele? E se essa visão saiu apenas de sua cabeça, apenas de sua mente? Ora, nós podemos, sem problema algum, questionar a Escritura. Essas testemunhas, homens como João, eles são confiáveis? Podemos dizer que não? Mas como que nós provamos que eles não são confiáveis? Eu posso provar para você que sim. O testemunho de João e de todos esses apóstolos é verdadeiro. Por quê? O que eles ganharam testemunhando a respeito do que Deus mostrou a eles? O que eles tiveram de benefício? Coloque-se no lugar dos apóstolos. Muitos perderam esposa, filho. Muitos perderam a cabeça. Se fosse uma mentira inventada por eles, meu irmão, a primeira espadinha no pescoço ali, na hora eles arregavam. Não, mentira, eu inventei. O que faz? Senhoras comuns como as irmãs, homens comuns como nós, diante de soldados brutamontes com uma espada no pescoço, dizendo nega Jesus Cristo ou morre, mesmo assim eles falarem com todas as letras: eu amo a minha família, eu amo meus filhos, mas eu não posso negar aquilo que eu vi. Eu vi o carpinteiro morto na sexta, mas eu o vi ressurreto no domingo, os meus olhos viram. Então, por conta disso, muitos perderam família, perderam a própria vida. Quem, meu irmão, que inventa uma mentira que traz prejuízo? Ninguém, nem louco faz isso. Quanto mais esses homens. Olha para como eles morreram. Pedro, segundo alguns historiadores, de cabeça para baixo. Paulo decapitado, sozinho na masmorra. Todos eles morreram de uma forma agonizante. Com exceção de João, que escreveu o Apocalipse. Que esse aí foi o que morreu bem. Não sei se pode dizer assim, morreu bem, Morreu já não está muito bem. Mas repare, todos morreram de uma forma terrível. Por quê? Por conta de uma mensagem, daquilo que eles diziam, daquilo que eles falavam, daquilo que eles testemunhavam. Eles eram perseguidos e mortos por conta disso. E isso apenas aconteceu para que se cumprisse o que Jesus tinha falado a eles. Olha, se vocês forem meus discípulos, podem ter certeza, serão perseguidos. Se vocês forem como eu fui, e o meu reino não é deste mundo, o que eu recebi aqui foi apenas uma coroa de espinhos, não esperem receber uma coroa de ouro, receberão a mesma coisa. No versículo 9, o anjo dá até uma repreendida em João, João vê um anjo e cai prostrado diante dele para adorar o anjo. Então, mais uma vez, o anjo dá aquela chamadinha de bronca: levanta, rapaz. Porque no universo, apenas duas coisas, Criador e criaturas. Apenas essa divisão. Este, primeiro, deve ser adorado. Por quem? Por todos os outros. Por isso que o anjo, criatura, diz: levanta, levanta. Apenas um que é digno de ser adorado. Segundo, põe ele, por favor, Miguel. Segundo princípio, que cada um continue o seu caminho. Olha no versículo 11. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando a justiça. Quem é santo, continue se santificando. O que ele está dizendo é: continuem a fazer o que é próprio de cada caráter. Continuem fazendo. Eu sei que talvez você lê ou ouve isso aqui de primeira, parece que Deus está dizendo: olha, peque mais, não tem problema nenhum. Deus está estimulando os homens a fazer o que é mal. Claro que não, de forma alguma. Só que lembra, inúmeros avisos foram dados, inúmeras mensagens de arrependimento, profetas se levantando, homens de Deus que vinham e pregavam desde manhã até a noite, dizendo: olha, arrependei-vos, senão o juízo virá. É isso que nós vemos em todo o Apocalipse, um resumo de toda a Escritura, da mensagem do arrependimento. E então, depois de tanto falar, os homens duros não se arrependem. O que Deus diz? Que continue.
É igual, você tem filho, você sabe como que é, né? Às vezes a criancinha, ela está lá, está indo para um lugar que não pode. Eu lembro o meu filho, quando ele estava aprendendo a andar de bicicleta. Ele começou a andar e eu ia correndo atrás ali, segurando o banquinho. E ele, 3 anos e pouquinho, achando que é homem já. Solta, pai, solta, pai, solta, pai. Eu falei, não, você vai cair, você vai cair. Solta, pai, solta. Aí encheu tanto minha paciência, sabe o que eu fiz? Eu soltei. Primeiro carro parado que ele viu, pá, bateu. Eu cheguei e falei, você viu por que eu falei que não podia soltar? É mais ou menos esse sentido aqui. Deus deu inúmeras advertências de arrependimento. E o homem não fez. Então ele disse, agora largue. O cristão, por mais que nós venhamos aparentemente viver uma vida de sofrimento e dor comparado ao ímpio, às vezes é aparente, às vezes é literal. Você compara você com seu vizinho ímpio, é impressionante. O cara entrou no serviço depois de você, teve 3 promoções e você nada. Então essas coisas acabam aqui nos frustrando. E nós acabamos nos perguntando, olha, esse caminho apertado ao qual Jesus diz, está apertado demais. Não tem como dar uma largueada. E nós nos esquecemos que o caminho largo, ainda que você não precise largar muitas coisas, porque você sabe, andar com Deus, meu irmão, não tem como você andar com Deus do jeito que você era antes de não andar com Deus. Algumas coisas precisam ficar, alguns hábitos, algumas roupas, alguns amigos. Você já comprou alguma coisa no centro da cidade, alguma coisa grande, uma televisão lá, 45 polegadas, e tentou vir de ônibus, pra você ver como que é terrível? Tenta passar na roleta com aquele negócio, não dá. Tem que pedir para entregar. Com Deus, via de regra, é mais ou menos isso. Tem coisas que tem que ficar. Não podemos, porque o caminho estreito conduz à salvação. Agora, esse caminho largo, que aparentemente é mais gostoso, o que a Escritura vai dizer é aquele que conduz de fato para a perdição. Mas cedo ou mais tarde, a Escritura vai dizer que crentes e ímpios serão recompensados. Todos. Aqueles que fizeram bem serão recompensados pelo bem, aqueles que fizeram mal pelo mal. No verso 14, é exatamente isso que ele vai dizer. Olha, leia comigo. Bem-aventurados que lavam as suas roupas para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. No versículo 12. Venho em breve e trago a recompensa com a qual retribuirei cada um segundo a sua obra. O que ele está dizendo é aquilo que o próprio Senhor já afirmou. Que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Pode ser em vão aqui para as pessoas. Esposa pode não perceber, marido, filho, pastor, ovelha. Mas no Senhor que a Escritura diz que o nosso trabalho não é em vão, mas cedo ou mais tarde receberemos. E no versículo 14, como nós lemos, ele diz, né? Bem-aventurado aqueles que lavam as suas roupas. E o verbo aqui é o mesmo particípio daquele que nós lemos primeiro. Dá a intenção de continuidade, né? Bem-aventurado aquele que está se lavando constantemente. Só que com uma diferencinha básica, é claro, né? Nós, os que estamos aqui vivos, o que a Escritura diz é que nós devemos, de contínuo, estarmos nos lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Em que sentido? O pecado, ele vai tentar nos sujar o tempo todo. O tempo todo. Ainda que nós não venhamos a perceber. O pecado, ele é como uma poeira que gruda em nós e aparentemente você olha no espelho e você vê, não, o rosto está limpo. Daí então você pega, acho que é leite rosa, né? Fazer umas usos, né? Põe um algodãozinho lá. Você já viu? Você chega da rua, do mercado, você olha o seu rosto, está do mesmo jeito. De repente você passa aquele negócio, você toma um susto, gente, que cor! O pecado, ele faz isso com o ser humano, ele vai impregnando, às vezes, de uma forma imperceptível. Por isso a importância de constantemente estar nos lavando. A grande diferença somos nós, os que estamos vivos, e aqueles que já morreram. Apocalipse 7,14, eu já passei por esse texto, João vai dizer, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas roupas e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O tempo aqui, lavar, é diferente do versículo ao qual nós lemos. Aqui no grego, você pode estar meio fundindo na sua cabeça, mas você precisa entender, né? É um termo chamado auristo, que significa aquilo que foi feito de uma vez por todas e não precisa fazer novamente. Aqueles irmãos nossos
que morreram no Senhor, eles não precisam continuar se lavando de seus pecados, porque esses foram lavados de uma vez por todas. Estão apenas aguardando o regresso do nosso Senhor. Agora nós que estamos vivos aqui, é por isso a importância de se santificar, é o termo que a Escritura diz. De orar constantemente, de buscar a Deus constantemente, de não faltar aos cultos, porque através dessas coisas nós vamos sendo lavados constantemente. Este é o mandamento. E terceiro, para encerrar, põe ele, por favor, Miguel. Terceiro, para encerrar, é o seguinte. Pode pôr para frente. Apareceu. Volta, Tiago, esconde. Terceiro, alertas finais e o clamor pela vinda. Versículo 15. Acompanhe comigo. Ficarão fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testemunhar essas coisas em favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Mas olha como que ele começa no versículo 15. Ficam de fora os cães. E aqui cão, meu irmão, não é cachorro literal. Não estou dizendo que seu pet não vai para o céu. Não tem nada a ver. Cães, aqui, ele faz uma alusão a pessoas detestáveis. No Antigo Testamento, um prostituto era chamado de cão. Este aqui é o sentido. E Apocalipse 21:8, eu já tinha falado também dessa lista, né? A mesma coisa, ele diz. E no versículo 17, o que ele nos afirma é: o que cabe a mim e a você, como cristãos individuais e como igreja, é clamarmos: ô Maranata, vem, Senhor Jesus. Para que ele venha e então se consume tudo isso que ele prometeu. E ele termina dizendo, o livro termina com uma advertência fabulosa. Ele termina dizendo sobre a importância de sermos fiéis à palavra de Deus. No versículo 18 ele vai dizer assim: dou testemunho a todo que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Mas olha, eu dou testemunho que aquele que tirar alguma coisa vai ser tirado o seu benefício, aquele que acrescentar, será acrescentado flagelos e pragas. E nós já passamos pelas trombetas, pelos ais, coisas terríveis. E a Escritura vai dizer que o ser humano, o homem, todos nós não temos o direito de retirar, suprimir, nem de acrescentar coisa alguma em relação à palavra do Senhor. Aqui é quase que direitos autorais de fato testificado, né? Não façam nada. Eu sei que muitos às vezes não acrescentam coisa alguma, né? Mas quantos, e às vezes nós, e eu falo que o risco maior é principalmente para aqueles que pregam. Quantos às vezes não acrescentam, mas suprimem coisas importantíssimas em relação à palavra. Deixam de dizer coisas que eram essenciais, talvez pelo temor de magoar um fulano, de alguém ir embora. Talvez com medo da arrecadação diminuir. Você acha que todo pastor não tem esse frio na espinha na hora de pregar? O homem de Deus de verdade, meu irmão, dependendo do texto, ele soa. Porque eu lembro quando eu era obreiro ainda, e quando você é obreiro é uma maravilha, né? Tem um pastor Costa Larga na sua frente, então o que você falar, meu irmão, foi alguém embora, o problema é dele. Você fala o que você quiser. E eu lembro que eu já cheguei absurdo de pregar umas coisas lá, e rasgar a Bíblia no meio do culto, jogar longe, essas loucuras aí, né? E... por quê? Falei, não, tinha alguém que segurava as pontas ali. E então depois que você é pastor de uma igreja, não estou dizendo que nós não continuamos pregando a verdade. Claro, continuamos, é um dever. Mas tem algumas coisas que nos faz pensar 10 vezes antes, sabe por quê? Porque nós lidamos com vidas. E às vezes eu sei do problema dos meus irmãos, e como nós pregamos de forma expositiva, eu sei, puxa vida, não acredito que eu vou ter que falar disso daqui. Porque eu sei que a probabilidade do irmão que eu amo ouvir
e se sentir ofendido é enorme, inclusive de ir embora. Então, quantas vezes minha esposa me via antes do culto tomando soro, sabe o que você faz com açúcar lá? Ela, o que você tem? Dor de barriga, vai pregar o quê, criatura? Aí eu sabia, eu vinha tremendo, eu falei, puxa, fulano, a gente vai embora, não é possível, agora eu não aguento. Mas eu não posso deixar de falar a verdade. Não é uma bênção a pregação expositiva como nós fazemos, porque você tem um texto meio difícil, o pastor pula, você, ô pastor, o que aconteceu aí, hein? O senhor pulou aqueles versículos ali? Aconteceu algo? Não tem como fugir. Mas é necessário coragem. Então, nós não podemos omitir assuntos fundamentais por medo de causar polêmica. Porque, meu irmão, se tem uma coisa que tem hoje em dia, pastor em cima do muro. O que você acha do Bolsonaro? Eu não acho nada. E do Lula? Eu também não acho nada. Mas nem dos dois? Você pergunta algo, às vezes, que é importantíssimo para ele, ele diz assim, olha, o que eu acho disso? Nem uma coisa, nem outra, muito pelo contrário. Como assim, nem uma coisa, nem outra, muito pelo contrário? Continua sendo nem uma coisa, nem outra. Percebeu? É aquele jeito do pastor ficar em cima do muro e agradar todo mundo. Então ele suprime algumas coisas que são de suma importância. Muitos preferem, às vezes, fingir que não veem alguns assuntos indigestos na Escritura. Alguns assuntos que são menos atrativos, mas que devem ser pregados da mesma forma. Qual que é o segredo de se pregar? Primeiro, de forma dispositiva, que daí você não pula nada. A segunda alternativa talvez seria pregar na mesma proporção que a Escritura fala sobre determinados assuntos. Igual nós vemos, a Escritura fala sobre finanças? Óbvio que fala. Mas tem igreja que só fala de dinheiro. Ou seja, está enfatizando aquilo que a Escritura não enfatiza. A Escritura fala sobre casamento? Fala. Só que daí tem pastor que tem o ministério do casamento, ele só prega de casamento. Ou só sobre filho. Ou só sobre pecado. A Escritura vai falar sobre todos esses assuntos e nós devemos falar de que forma? Proporcionalmente. Mas repare, como é constante o assunto de arrependimento de pecado. Toda vez, prega, cai, pecado. Pecado, pecado. É o tempo todo. É o que a Escritura mais fala. Por quê? É o arrependimento de pecado que leva a pessoa a ser salva. Então você vê alguns fazendo malabarismo de que eles pregam de tudo, mesmo daquilo que a Escritura enfatiza. Você não ouve a mensagem do arrependimento. Só ouve a mensagem do amor, né? Amor, tem que amar, tem que amar, tem que amar. Nós lemos aqui fora, ficam os cães, os idólatras. Como assim? Você tem seus parentes católicos lá e nunca fala que é um pecado aquilo que eles estão fazendo? Como eu falei para os irmãos, né, no último culto, tem uma igreja aqui perto de nós, da nossa cidade aqui. Dia 12 de outubro eles colocam uma barraquinha lá na beira da Dutra, oferece fruta, água, massagem para aquelas pessoas que estavam caminhando rumo a Aparecida, porque na Dutra tem um monte, né? E eu estou lá falando com o irmão, como assim? É loucura isso. As pessoas estão indo para o precipício da idolatria, porque nós lemos aqui, fora ficam os cães, os idólatras, os assassinos. Então a pessoa está indo para o buraco. E você alimenta bem para pelo menos não ir para o inferno de barriga vazia. A mensagem não seria outra? Não seria, meu irmão, tá aqui, ó, dá um X-bacon, não é nem fruta não, X-bacon. Volta para casa, esse caminho vai te levar para o inferno. Então, eu conversando com esse rapaz, ele disse, não, preferimos o amor a julgar. Não, o que você está dizendo é o seguinte, né? Eu prefiro que a pessoa vá para o inferno do que me indispor com ela. Se tivermos que evangelizar, que façamos da forma correta. Olhe para João Batista. João Batista era alguém extremamente combativo. João Batista não tinha papas na língua. João Batista apontava o dedo na cara de Herodes, o rei. Ó, não te alisto, rapaz, possui a mulher de teu irmão. Nós vemos Jesus Cristo de forma feroz em relação aos fariseus. Ai, mas Jesus amou a prostituta. Ele pregou para a prostituta, é diferente. Ai, ele amou até a prostituta. Não, lembra o que ele disse para ela? Vá e não peques mais. Amou sim, mas um amor que falou a verdade. Agora o amor de hoje você pode falar tudo, menos a verdade. Qualquer coisa, menos a verdade.
Jesus estava repreendendo aquela mulher. Se você ler os livros de reis, o livro de crônicas, você vai ver inúmeros reis. A vida daqueles homens era definida em apenas uma frase. Via de regra era, às vezes o rei construiu palácio, fez coisas boas, coisas ruins. Ele terminava a vida e a frase era a seguinte: fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ou fez o que era mal aos olhos do Senhor. Uma vida, definida em apenas uma frase. Agora, que história que é essa? Que por um amor ou um pseudo-amor, nós não podemos falar a verdade. Paulo constantemente ele condenava a idolatria grega. Tinha prostituta cultual na época de Paulo, meu irmão. Tinha as ninfas, né, que eram as prostitutas cultuais, eram meninas que eram criadas desde criança, com o objetivo de adorar a Deus Afrodite no templo. E sabe como que era a adoração? Relação íntima. Você imagina, filho, você vai ser uma baita, uma diaconisa lá. O que você vai fazer? Tudo que os irmãos quiserem. Você imagina se Paulo se cala diante de uma situação dessa? Porque hoje em dia é bem provável que Paulo ouvisse, né? Ei, Paulo, não julgueis, hein? Fariseu demais. Acordado. Pregue o amor, Paulo. Para que ficar falando que é errado essas coisas? Eles foram combativos. Você vê Paulo combatendo o próprio Pedro. Lembra? Resistindo Pedro face a face. Ô Pedro, você é hipócrita, rapaz. Os judeus estão aqui, você é de um jeito. Eles saem, você é de outro. Rapaz, você apruma. Agora a gente não pode falar nada para ninguém. Leia a Epístola de Judas, é apenas um capítulo. Descendo porrete nos falsos profetas. Paulo faz isso, Pedro faz, todos fazem. Mas aí quando eu faço, sabe o que eu ouço? Não julgueis, pastor. Eu sempre replico, né? E aí, por que você está me julgando então? Ué, você fala para eu não julgar, me julgando? Deixa eu na minha. Não me julgue. Hoje, essa mensagem do amor, ela foi trocada. A verdade foi colocada de lado. E o que veio foi o quê? Foi aquela pregação melosa. Que às vezes você chega ao culto, a pessoa chega ao culto, às vezes, igual uma mulher uma vez me dizia, né? Aí você diz assim, pastor, é pecado, adultério? Óbvio, né? É que na verdade eu estou adulterando o meu amante, né? Estou corneando ele. É pecado ainda? Porque eu vou cornear o marido e cornear o amante, é tudo a mesma coisa. Falei, gente, que achou que fazia um pacote só, né? Falei, filha de Deus. Não, mas você pensa que vida de pastor é fácil? É sério? Mora lá no meu bairro, criatura. Falei, como assim? Daí, hoje em dia você não pode dizer que é um pecado, uma promiscuidade terrível ou algo desse tipo. Por quê? Falta de amor. Além disso, a Escritura vai terminar dizendo, né, que aqueles que adicionam, eles serão amaldiçoados. E remetendo talvez ao Antigo Testamento, Monte Ebal e Monte Gerizim, Deus manda um povo sobe aqui, um povo sobe este monte. E diz, olha, vocês comecem a professar as bênçãos sobre aqueles que cumprirem a lei. Então o povo começa a abençoar. A outra metade sobe ao Monte Ebal, né, Gerizim falando a bênção, Ebal falando as maldições, dizendo o seguinte, olha, comecem a proferir as maldições que cairão sobre aqueles que desobedecerem a palavra de Deus. E é exatamente o que nós vemos aqui. Deus cumprindo aquilo que ele disse lá atrás. E não apenas pestes, pragas, não apenas coisas temporais, mas a maior de todas as maldições, que é de fato Deus se apartar de nós por toda a eternidade. Como eu disse nas pregações anteriores, o inferno não é deixar de existir. O inferno é existir eternamente em tormento, banidos da face do Senhor. A Escritura diz que no lago de fogo de enxofre, a segunda morte, não haverá uma gota da graça e da misericórdia de Deus sobre essas pessoas. Nada. Nada. Isto é o inferno. É toda a misericórdia que o ímpio ainda desfruta aqui neste mundo, porque o ímpio desfruta, claro que sim. Ou você acha que só nós somos abençoados com a graça do ar, da chuva? Todos nós, crente e ímpio. Mas a Escritura diz que nesse dia que não. Então,
interpretar um texto de forma errada, oh Deus, é um peso terrível. É um peso terrível. Se você ouve um pastor que disse algo que Deus falou para ele, mas não foi Deus, isso pode desgraçar a sua vida. O tanto de pessoas que eu já vi que tiveram a vida destruída por enquanto ouviram o pseudo homem de Deus. Um moço uma vez lá, com um filho, e você sabe, né, com um filho, depois dos 30, 35, o casamento começa a ficar mais difícil, natural. Então, ela disse, pastor, estou querendo casar, né, e fulano ali deu uma olhadinha para mim, o que você acha? Você está orando? E apareceu, vai lá, e de Deus, casa. E a moça foi, casou, e não quis saber do histórico do cara, não quis saber de nada. Alguns meses depois foi saber que o cara não gostava das coisas. Ela ia procurar ele, estou com dor de cabeça, hoje eu estou mal, estou ruim. Inverteu, o homem fugia. Então, descobriu que ele tinha até um caso com outro homem. Daí você acha que ela ficou brava com quem? Com o pastor? Ficou brava com Deus. Falou que Deus a tinha enganado. Então, quando nós damos ouvido a alguém que não interpreta a palavra correta, de forma correta, temos um prejuízo, com certeza. Mas o maior prejuízo, ainda assim, é para aquele que interpreta de forma errada. É por isso que eu coloquei Tiago ali, põe ali, por favor, Miguel. Vocês coloquei? Tiago 3:1? Não coloquei? Tiago 3:1 vai dizer assim, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. O que ele está dizendo é, não aspire o pastorado, porque vai ter as câmeras, o holofote. Meu irmão, é pauleira. Será muito mais cobrado. É necessário que haja mestres, claro, não muitos, porque o juízo é maior. É por isso que às vezes eu prego algo e falo, gente do céu. E às vezes tem coisa que eu tenho dúvidas, sabe o que eu falo? Eu não sei não, irmãos. Isso aqui, se um dia eu descobrir, eu vou falar para vocês, agora eu não sei. Eu vou falar que está na minha cabeça, o que eu acho, não vou, de forma alguma. Então, e ele termina dizendo, né, que nada deve ser acrescentado e nada deve ser tirado. Para encerrar, esse é um dos motivos porque eu sou protestante, porque eu sou reformado, porque eu sou calvinista. As pessoas têm até medo, né, dessas nomenclaturas. Eu não tenho medo nenhum. Sabe por quê? Porque nós cremos neste princípio. Sola Escritura. A Escritura é a base de tudo. O que está nela é verdade, o que não está nela não é. É por este motivo que eu não sou mórmon. Porque eles têm a Escritura, né? Dizem que tem, mas tem também o Evangelho segundo Mórmon, que segundo eles, o anjo Moroni mostrou lá para ele, teve uma revelação, e só ele estava lá. É por esse motivo que eu não sou muçulmano. Quem estava com Maomé na cúpula da rocha, só ele. É por esse motivo que eu não sou católico. Graças a Deus não sou mais. Por quê? O catolicismo ele é firmado em um tripé. Não é só a Escritura. O catolicismo ele é firmado, segundo eles, na Escritura, no magistério, que é o ensinamento da Escritura, e nesse magistério inclui o Papa quando fala de forma ex-cátedra. Quando o Papa fala de forma ex-cátedra, ele é infalível, dizem os católicos. Mas olha a incoerência. Teve um Papa que há alguns anos, ex-cátedra, disse tal coisa. E depois de alguns anos, este Papa aqui disse o contrário do que aquele falou. Como assim? Se ele é infalível, os dois, um falou A e o outro falou B, eles acreditam na Escritura, no magistério e na tradição. Não, nós ficamos só com o primeiro princípio, na Escritura. Aquilo que está nela é que é verdade. E a conclusão disso tudo é que eu e você não devemos ter nenhuma dúvida de que se vale a pena ser fiel ou não. Vale, pode ter certeza. Ainda que aqui venhamos a sofrer, passar por angústias, tribulações, sofrimento, justamente por conta da nossa fé. A Escritura diz que nós, e nós, quando eu digo, não estou falando de Abraão, Isaac, Jacó, não. Nós aqui, nós aqui. Eu e nós, congregação. A Bíblia diz que haverá um dia em que este Senhor que morreu por nossos pecados, Ele vai retornar. E Ele vai recompensar a mim e a você por tudo aquilo que nós fizemos. Então, aquele Senhor que morreu por nossos pecados,
e graças a Ele nós somos salvos, nós o veremos. Então desfrutaremos com Ele de toda a eternidade. Seremos de fato coroados. Este é o termo. Meu irmão, que é algo mais maravilhoso que isso? Coroados. Nas Olimpíadas, eu não sei se faz mais isso, né? Mas eu lembro que na Olimpíada da Grécia teve, ganhava medalha de ouro e aquela coroinha de louro. Você imagina você receber essa coroa, não de um diretor do Comitê Olímpico, mas do Senhor que te salvou, recompensando tudo aquilo que nós passamos aqui. Mas para isso é necessário que nós não venhamos esmorecer, não venhamos a desanimar, ainda que tenhamos prejuízos por conta da nossa fé, que venhamos a permanecer fiéis. Amém, meus irmãos?